Olá, galera da UTFPR Game Dev. Nesta última videoaula eu ensinarei como criar e tratar e detectar as colisões. Muito bem. A configuração da nossa Unity é um plano 2D e os objetos são meras. O renderizador delas são sprites apenas. Nós temos o objeto player, o inimigo e o prefab do objeto shoot, que é o tiro. Para que a colisão seja possível, nós precisamos utilizar a física da engine, para tornar bem mais fácil também. Então, para tratar as colisões, a gente vai precisar adicionar um corpo rígido para todos os objetos da cena, incluindo o prefab. Nós clicaremos no objeto, vamos em Add Component, Physics 2D, Rigid Body 2D. Assim nós adicionamos o componente corpo rígido ao objeto player. O mesmo nós fazemos para o objeto inimigo, enemy, e o mesmo para o prefab do shoot. Muito bem. Agora que nós adicionamos os corpos rígidos, nós precisamos adicionar também a caixa de colisão. Em todos os objetos, novamente, nós vemos em Add Component, Physics 2D, há vários tipos de Collider. Nesse caso, nós pegaremos o Box Collider. Esse daqui é a caixinha de colisão. Sempre que a caixinha de colisão do inimigo interceptar essa caixinha, será disparado que detectará uma colisão. Por isso, esse trigger deve estar para tudo selecionado. Aqui nós podemos editar o Collider se a gente quiser. Vou colocar mais aqui, para ficar mais real. Nós adicionaremos para o inimigo também. Add Component, Physics 2D, Box Collider. Você pode adicionar qualquer outro tipo de Collider. Lembra do ligar o trigger. E para o chute nós adicionaremos também um Box Collider simples. Trigger ligado. Só para a gente ver o do chute, só vamos arrastar aqui para ele criar um objeto. Muito bem, é isso mesmo. Podemos deletar. Tá aí. Se nós demos play agora, nós vamos ver todos os nossos objetos caindo. Porque, como nós adicionamos um corpo rígido, a gravidade influencia no corpo. Então, dessa maneira que eu vou fazer, nós desabilitaremos a Gravity Scale para todos os objetos. 0, Gravity Scale 0, Prefab 0 também. Dessa maneira, ele não vai cair. Será possível mover. Porém, a colisão ainda não está sendo tratada. Nós apenas definimos que existe as caixas de colisões, mas agora nós precisaremos tratá-las. Antes de mais nada, vamos nomear os boizinhos aqui e dar tags a eles, que são labels, são rótulos, para que nós podemos identificar eles facilmente. Nesse caso, aqui nós demos a add tag, no caso que eu já tinha escrito enemy. Você pode clicar aqui e selecionar o enemy, e o enemy vai ser a tag desse objeto aqui. Vai ser o rótulo desse objeto. Esse objeto terá o rótulo enemy. Esse daqui a gente coloca, player possivelmente já vai existir, a gente coloca o rótulo de player. Muito bem. Agora, para nós tratarmos os eventos de colisão, nós mexeremos no script do tiro. Muito bem. Abrindo o script do tiro, nós adicionaremos a seguinte função: void on
trigger enter 2D, ou seja, quando começar a colisão, nós recebemos o collider, um collider 2D. Vamos chamar ele de order. Quando a colisão iniciar, a gente vai checar. Isso é para o tiro. Se o tiro estiver colidindo com o inimigo um objeto que tem a tag enemy, ou seja, se ele estiver colidindo com qualquer objeto que tenha tag enemy, seja rotulado como enemy, ou seja, no caso, nossos objetos inimigo, que é este aqui, colidir com a tag enemy, que nós acabamos de adicionar esse rótulo, nós simplesmente, o order aqui é o objeto que está sendo colidido e o nosso aqui é o tiro. O order é sempre passado para a gente. Então, GameObject.destroy, nós destruímos o outro objeto, no caso o inimigo, GameObject, e destruímos também o próprio tiro, né? Order.this.GameObject. Vamos dar beauty all. Muito bem. Tudo bem. Isso vai conseguir que nós destruímos o inimigo sempre que o tiro toque nele. Assim como se pode ver, o inimigo foi destruído. Nós também precisamos destruir o player caso o inimigo toque nele também. Que é nisso que o jogo acaba. Então nós entraremos no script do inimigo e adicionaremos também como já foi adicionado aqui, o onTrigger2D, a função, ou seja, sempre que entrar na caixa de colisão do inimigo, se o que estiver colidindo ser um objeto do tipo player, rotulado como player, ou seja, se o inimigo estiver colidindo com um objeto rotulado como player, nós simplesmente destruímos o outro objeto. O outro objeto, no caso, é o objeto que está sendo colidido, que no caso é o player, e destruímos o próprio objeto, que é o próprio inimigo, e assim o jogo acaba. E isso tudo funciona. Vamos fazer, para testar um pouco mais rápido, vamos colocar copiar e colar alguns inimigos em vários pontos da cena. E vamos testar. E assim como se pode ver, que eu também não sou muito bom, acabou. O player foi destruído. Então é assim que nós tratamos as colisões. Nós definimos o corpo rígido, box collider, colocaremos o trigger e adicionamos os eventos de onTriggerEnter quando começa a colisão, e mandamos remover o próprio objeto e o objeto que está sendo colidido. E nessa última parte, nós concluímos como tratamos as colisões e terminamos o jogo por aqui. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Até mais.